Olá meninas, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vocês vão aprender a fazer essa clutch, tá? Ela é bem fácil, é feita em tecido e tem um molde para vocês baixarem, o link tá aqui na descrição, para vocês recortarem todas as partes e poder fazer bem tranquilo, tá? Antes de ir pro passo a passo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações se você ainda não é inscrita, tá? Esse canal é para costura criativa para iniciantes, então se você está iniciando na costura criativa, está iniciando no mundo do artesanato, você está no lugar certo. Toda semana a gente tem aula aqui no canal, tem aula ao vivo na minha página. Se você ainda não conhece as minhas redes sociais, eu deixei todos os links aqui embaixo. Então vem comigo pra gente sempre tá aí antenada nas novas novidades da costura criativa, tá? Então, na peça de hoje, como eu disse, a gente vai fazer ela em tecido. Tem aqui no canal uma peça feita da mesma maneira, só que em sintético. Se você deseja fazer essa peça em sintético, dá uma olhadinha no canal aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo também da aula dessa clutch feita em sintético para você acompanhar. Se você nunca trabalhou com sintético, essa é uma ótima oportunidade porque é uma peça muito fácil de se fazer. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe na área de comentários aqui embaixo a sua pergunta, a sua opinião. Eu vou adorar ler e responder o comentário de todo mundo, tá bom? Então, sem mais conversa, vamos ao passo a passo. Olá, meninas! Estamos aqui com os nossos primeiros cortes iniciais para começar a fazer a nossa clutch, tá? Que vai ser essa daqui que a gente vai fazer. Muito fácil e linda para venda, tá bom? Então, o que vocês vão fazer primeiro? Aqui na descrição do vídeo tem o link para baixar o molde, tá? O molde vai ser essas duas partes na folha, tá bom? Lembrando que é um molde em PDF, vocês precisam colocar a configuração na hora da impressão em tamanho real, tá bom? E ainda assim, depois de imprimir, confiram as medidas se estão certinhas, todas as partes aqui têm medidas para vocês conferirem. Depois de impresso e recortado em cima da linha, o nosso molde, vocês vão cortar essa partezinha aqui 2 vezes no tecido principal, igual eu fiz aqui, tá? E essa outra parte, da parte superior da nossa clutch, vocês vão cortar 2 vezes no tecido de composê, tá? Que eu escolhi esse daqui, esse marrom de poeirinha, tá bom? Então, esse vai ser os cortes do molde. Ainda não vamos cortar o forro. No decorrer do vídeo, vocês vão entender por que a gente vai montar isso aqui primeiro e usar essa montagem como base para o forro, tá? E aí, a gente vai precisar de um corte também no tamanho de 30 centímetros por 6, que esse aqui é pra gente fazer a nossa alcinha. Aqui tem um zíper, um pedaço de zíper, tá? Esse eu tô usando de número 3, e ele é um pouquinho maior aqui que a parte aonde a gente vai colocar. Tá bom? Cortei ele aí maior pra não ter dificuldade na hora de colocar o cursor, tá? Vamos usar aí um cursor, que se meu zíper é de número 3, o meu cursor também de número 3, e um mosquetão, mini mosquetão, bem pequenininho, pra gente colocar na nossa alcinha de mão, tá bom? Então, primeiramente, aqui tem também a minha etiqueta que eu vou colocar. Essa etiquetinha quem faz pra mim é a Sueli Gonçalves, lá do site do ateliê da Ju Patchwork, e eu vou estar deixando o link aqui na descrição, caso alguém tenha interesse em fazer. As minhas seguidoras, usando o meu cupom ALINER, tudo junto e minúsculo, tem 5% de desconto, tá? Elas fazem esse modelo e o modelo de cetim também, quem quiser de cetim. Olha, nessa outra eu coloquei esse, que vai o rebite, tá vendo? Fica muito lindo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser a junção das duas partes aqui do molde. Então, o que eu vou fazer? Tô aqui com o meu tecido principal e eu vou pegar a minha parte superior. Vou colocar frente com frente, dessa maneira aqui, ó. De maneira com que a minha partezinha maior, olha, tá vendo? Essa partezinha de baixo é a parte maior e aqui ela é mais estreitinha. Então, eu vou emendar a parte maior, que vai encaixar o tamanho certinho aqui, ó. Então, eu vou posicionar dessa maneira,
frente com frente, vou alfinetar e passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Eu vou fazer isso nas duas partes, tá? Ó, nessa partezinha aqui também, tá bom? Vou pegar aqui a minha parte superior, colocar frente com frente e passar uma costurinha aqui de fora a fora, tá? Depois que eu fizer isso, eu já vou levantar ela assim, ela já vai estar costuradinha. E aqui eu vou rebater um pesponto pra ficar bonitinho, tá? Igual eu fiz nessa daqui, olha. Tá bom? Vou lá fazer isso e volto então pra mostrar pra vocês. Bom, meninas, olha só, passei a costura, então, nas minhas duas partes principais e foi assim que ela ficou, tá? Aí, eu cortei 2 quadrados de manta R2, onde caiba o meu tecidinho assim, dessa maneira dentro, tá? Deixando sobrar uma beiradinha em cima e embaixo, pra gente poder recortar aqui o que estiver sobrando com facilidade, não ter dificuldade. Já tô com o meu ferro aqui bem quente, então, vou posicionar aqui a minha parte principal na manta e vou vir com o ferro. Pra quem não conhece, a manta R2, ela é resinada dos dois lados, ou seja, quando a gente passa o ferro quente, o nosso tecido gruda na manta, então isso facilita muito o nosso trabalho, tá? Ah lá, ó, já tá grudadinho, agora sim eu tiro todo o excesso da manta. Não precisa tirar nada de tecido, a gente vai cortar só a manta mesmo, deixando ela aqui, então, do tamanho da parte principal da nossa peça. Assim, tá bom? A gente vai fazer isso nas duas partes, tá? Depois que fez isso, aí sim, com a nossa parte principal, desse jeito, a gente vai cortar 2 vezes esse moldezinho no nosso tecido de forro, tá? Eu vou pegar o meu tecido de forro aqui, vou usar esse vermelhinho mesmo, que era o que eu tinha. Então, ó, eu dobrei ele pra ele ficar duplo, vou posicionar aqui, vou riscar bem em volta pra ficar do mesmo tamanho e recortar, tá? Aí a gente vai ter a nossa parte do forro pronta, tá bom? Vou aproveitar também, vou pegar a minha etiqueta e costurar ela aqui, tá bom? Depois que eu fizer essas duas coisas, já vou voltar com vocês lá na máquina pra gente fechar ela, colocar o zíper, tá? Antes de ir pra máquina, eu vou passar pra vocês o que é pra gente fazer com a alcinha. Eu vou forrar aqui a minha placa. E aqui eu tô com a minha tirinha de tecido, então, de 6 centímetros por 30. Uma vez só no tecido, tá? Vou dobrar ela ao meio. Passo ferro. Abro ela e vou dobrar as duas extremidades, se juntando aqui no centro, olha, primeira extremidade de baixo. E agora, assim, ó, unindo as duas aqui, então. E a última dobra que a gente vai fazer é ao meio e ela vai ficar essa tirinha assim, tá? Vou dobrar ela toda assim, passar o ferro também, e aí a gente vai lá pra máquina pra fazer essa alcinha e fazer a nossa clutch. Bom, meninas, estamos aqui na máquina e a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser a minha alcinha, tá? Ela já tá toda dobradinha, que a gente fez, passou o ferro, e agora a gente vai preparar ela aqui antes de começar a fazer a nossa clutch, que é uma peça bem rapidinha, num instantinho a gente faz, tá? Então, a minha tirinha tá aqui, a minha alcinha. Vou pegar o meu mosquetão e vou passar a minha alcinha aqui dentro da argolinha do mosquetão.
Vou deixar o mosquetão aqui parado no meio. E eu vou fazer isso, ó. Vou abrir a minha alça e juntar frente com frente aqui, ó. Estampa com estampa, desse jeito. E passar uma costurinha aqui. Costurinha feita, agora a gente, ó, aqui é onde a gente fez a costura, a gente abre assim um pouquinho pra não ficar marcado. E a gente pode dobrar a nossa alcinha novamente da maneira que ela tava. Dobrar ela bem certinha. Pronto. E agora, a gente vai passar uma costurinha de cada lado, tá? De fora a fora. A gente vai vir... Ó, vou fazer de um lado pra vocês verem. Aí, a gente vem puxando o mosquetão assim, olha, a gente vai costurando e puxando o mosquetão pra frente, conforme a costura for indo, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá, tá bom? Depois que a gente fez essa costurinha dos dois lados, aí a gente vai fazer isso aqui. E aqui eu vou passar uma costurinha para o mosquetão não ficar dançando pra lá e pra cá, tá bom? Vou reservar isso aqui, então. Vocês fazem aí todo esse processo. Vou colocar o calcador aqui para zíper pra gente montar a nossa peça, tá? Tô aqui com uma das minhas partes principais. Escorregou. Já coloquei a minha etiquetinha. E vou pegar uma das partes do forro. Aqui o meu zíper, a parte dos dentinhos do zíper, eu coloco frente com frente aqui com a minha peça. E por cima também estampa frente com frente aqui, coloco o meu forro. Deixo todo o material paralelo, coloco bem certinho aqui na curvinha. E aqui eu vou passar uma costura. Olha só, então, a costurinha que eu passei. Depois dessa costura feita, a gente vai colocar o forro pra trás. Assim, olha, o forrinho tá aqui, tá bom? Quem quiser ir no ferro, passar esse forro pra baixo pra ele ficar bem certinho, melhor ainda, tá? E aqui, a gente passa uma costurinha de pesponto, ou seja, pode aumentar o pontinho da máquina pra ficar um pesponto bem bonitinho. Pronto, olha só como é que ficou. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a parte de trás da minha bolsinha. E aí eu vou colocar aqui, ó, ops, a parte sem o zíper. E essa parte aqui que eu acabei de pôr o zíper, eu vou colocar de frente, tá? De maneira com que aqui, olha, fique paralelo o material, tá bom? Deixa eu acertar aqui pertinho de mim e mostro pra vocês. E aí, aqui eu venho com a minha outra parte do forro, frente com frente, coloco aqui, tá bom? Vou fazer o mesmo processo, vou passar uma costurinha aqui agora, prendendo isso. Depois eu vou virar pro lado direito e rebater da mesma maneira que a gente fez na primeira parte. Olha só, fiz a costura do outro lado, foi de cá, rebati, agora a gente vai colocar o cursor, tá? O cursor a gente coloca sempre do lado direito para o esquerdo. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Olha, eu vou abrir um pouquinho o meu zíper e cortar um pouquinho dos dentinhos. Venho aqui com o meu cursor
introduzo ele na parte do zíper maior, onde eu não cortei, e trago ele até aqui, onde eu fiz o pique no dentinho. Aí sim eu coloco a outra parte. Segura aqui em cima, olha, e puxo, tá? Vou deixar ele paradinho aqui no meio. E agora, gente, a gente vai fechar ela pra finalizar, olha. Vou colocar de um lado, frente com frente aqui das partes principais e do outro lado o forro, tá? A gente vai alfinetar em toda a volta, bem certinho, e passar uma costurinha de um pé de máquina. Aqui, a gente vai deixar um espaço, assim, de mais ou menos 4 dedos, tá? Sem costura. Vou iniciar aqui dando retrocesso, costurar em toda a volta e finalizar aqui. Mas eu vou mostrar isso lá na máquina, para que tirem todas as dúvidas referente às curvinhas, para que ela fique bem redondinha. Vou mostrar para vocês bem certinho como que é para fazer esse contorno dessa costura aqui lá na máquina. Estamos aqui então, meninas, olha, alfinetei, tá bem de pertinho, então por isso não vai dar pra ver direito, mas o importante é vocês verem o meu contorno aqui, tá? Então, olha só, um pé de máquina é isso aqui, ó, quando a beiradinha do meu calcador aqui fica paralelo com a beiradinha do meu tecido, do meu material, sempre. Isso aqui vai ser o que eu vou usar de guia para mim costurar em toda a volta. Eu não posso sair disso, porque senão ela vai ficar torta, ela não vai ficar no formato que a gente precisa, tá? Então, eu não vou olhar na agulha, não vou olhar na agulha costurando. Esse é um erro muito grande que muita costureira aí comete, de ficar olhando na agulha, e é onde a gente sai e acaba o material ficando torto, a peça não fica legal do jeito que você gostaria. Então, usando o pé de máquina, o meu olho vai ficar aqui, ó, sempre aqui, para que ele não saia dessa risca de um pé de máquina, tá bom? Eu vou fazer a costura, peço que vocês observem em todo o processo como que a gente faz pra ficar bem certinho, e aí não vai ter erro, não vai ficar torto, tá? Ó, na curvinha, sempre seguindo, ó. Eu fecho aqui, aqui eu vou passar no zíper bem devagarzinho, pra não quebrar a minha agulha, e aí eu viro pra cá, ó, ainda no pé de máquina. A curvinha bem devagarzinha, ó, tô olhando aqui, ó, pra não sair do rumo que a gente precisa. Curvinha de novo, ó. É a mão da gente que comanda aqui, tá? Vou passar aqui no zíper de novo, devagarzinho. Viro pra cá. E agora, a gente vem fechando até chegar aqui, deixando os 4 dedos que eu falei. Então, tá lá, olha, fiz a minha costura em toda a volta, já cortei o excesso de zíper aqui, e através aqui do buraquinho que a gente deixou sem costura, a gente vai abrir o zíper e desvirar a nossa peça, tá? Por isso, não deixe um buraquinho muito pequeno, porque senão a gente tem dificuldade nesse momento aqui, tá bom? Acerta bem as curvinhas. Vamos colocar o forro pra dentro, ver se tá tudo ok. Se tiver ok, a gente já fecha. Olha lá. Ficou linda, né? Então, o que que a gente vai fazer? Desvirou, olhou, tá tudo certinho, não precisa consertar nada? Aqui o forro, vocês acertem as curvinhas também. E aqui, olha, onde deixou abertinho, ou vocês podem fazer um pontinho visível. Eu não tenho paciência pra isso. Então, eu vou na máquina e passo só uma costurinha aqui pra fechar, tá? Vou fazer isso depois, pra gente finalizar. Aí, a gente coloca tudo pra dentro aqui, vai, passa o ferro, né? Pra ficar bem bonitinho. E aí, ela tá
pronta, aqui a gente vai colocar a alcinha. A alcinha a gente vai colocar aqui no buraquinho do zíper, tá? Eu acabei nem terminando a minha alça. Vou terminar ainda. E tá aí a nossa pecinha pronta, fácil, rápida de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, que façam bastante, que postem lá no meu grupo do Facebook. Quem ainda não faz parte, o link tá aqui na descrição, tá? E a sugestão de preço para venda que eu deixo dessa peça para vocês é aí de 45 a 65 reais, cada uma analisando o preço dos materiais e região onde mora para poder se ajustar dentro aí das necessidades de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.